Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. No mês de março, nós vamos trazer mulheres das diversas setores da sociedade para tentar representar as mesmas. E no caso específico de hoje, nós temos aqui o prazer e a alegria de ter a reitora da UFESA, a doutora Ludmila Oliveira. Ela vai falar tanto da sua carreira, da sua permanência à frente da UFESA e também os projetos que tem ainda para 2023. Então não sai daí, voltamos já. Iniciando a dinâmica do direito, no caso específico, nesse mês de março, vamos trazer diversas mulheres que representam, na verdade, a real feminilidade. Nós temos aqui a reitora da UFESA de Mossoró, a doutora Ludmila Oliveira. Doutora Ludmila, seja mais uma vez bem-vinda ao Dinâmica do Direito. Tudo bem, doutor Nazê, eu quero agradecer o convite de participar do programa Dinâmica do Direito. Dizer que para nós é uma alegria, quando a gente diz uma alegria é bem mais que uma honra. Estivemos aqui num momento bem pioneiro da nossa vida profissional e agora retornamos num momento excelente, porque a gente tem muita coisa boa para contar. Muito bem, durante os blocos, doutora, vamos falar sobre as realizações que Vossa Excelência teve durante 2020, 2021, 2022, momentos difíceis que vocês passaram, a senhora e sua equipe, pegaram uma pandemia terrível, mas vocês de maneira corajosa conseguiram mais uma vez colocar a UFESA no lugar que ela merece, no lugar de destaque. Eu quero aqui iniciar esse bloco, doutora, para fazer uma pequena reflexão do que é realmente ser feminina, ser mulher. Eu quero aqui abrir esse espaço perguntando as dificuldades que porventura a senhora passou só pelo fato de ser mulher e chegar a alcançar ser a primeira reitora da nossa querida UFESA. Bom, foi muito importante essa colocação envolvendo essa questão ser mulher e feminina. Primeiro porque quando você tem a oportunidade como mulher de ocupar um cargo como esse que eu ocupo hoje, você tem que encará-lo como uma missão. Por quê? E aí eu vou chegar em ser feminina. Porque antes de qualquer coisa você não pode perder a sua essência. Então, o primeiro e maior desafio é esse. Você não pode deixar de ser quem você é. Você tem que permanecer sendo Ludmila, no meu caso, dona de casa, cuidando das coisas, cuidando da família, cuidando da rotina, sendo a mesma pessoa que era antes de estar num cargo desse. Porque no momento que você deixa que o cargo ele ultrapasse a dimensão do ser mulher, e quando a gente coloca essa situação é porque quando se é mulher, as responsabilidades realmente elas são distintas. Nós temos que dividir as coisas porque uma coisa se chama equidade de direitos, outra coisa é o perfil de igualdade. Então, uma mulher nunca vai ser igual ao homem, mas nós conseguimos alcançar sim a equidade, porque nós temos hoje isso no campo do direito, no campo do trabalho, ocupamos sim os mesmos espaços. Eu considero, inclusive, uma falácia quando se coloca uma mulher ela vai ganhar sempre menos que um homem. Não, eu ocupo um cargo de reitora e eu ganho a mesma coisa que qualquer reitor homem no país. Então, eu não posso dizer que há essa diferença. Eu nunca concordei com esse dado. Dentro daquilo que você realiza, eu nunca concordei com esse dado. Agora, nós ganhamos menos porque nós temos mais atividades. E eu tenho orgulho disso, eu acho que isso faz parte da vida. Eu fui mãe muito jovem, aos 16 anos, estudei sendo dona de casa, estou casada há mais de 30 anos, e assim, eu construí uma vida externa, acadêmica, como escritora, produzindo, construindo um currículo, fazendo concurso público, trabalhando com todas as minhas responsabilidades, e realmente eu posso dizer assim, teria sido mais fácil se eu tivesse feito
sendo solteira, com mais tempo, dormindo mais, sem responsabilidade? Claro que seria, mas quero dizer também que não foi meu filho que me atrapalhou, né, que foi o meu casamento que me atrapalhou. E aí eu entro na questão de ser feminina e na equidade de direito que nós, mulheres, alcançamos pela oportunidade que nós temos de viver esse outro mundo, mas que eu defendo aguerridamente que a gente não pode perder a essência, não pode perder os valores e não pode deixar de conhecer o nosso lugar, respeitando todas as pessoas. Isso significa respeitando a diversidade, respeitando cada pessoa como ela é. Agora, deixando claro também que eu, em particular, eu nunca perdi a minha essência, inclusive não me envergonho do Evangelho de Cristo, né? Eu sempre faço questão de dizer isso, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu tenho orgulho e sou feliz por ter sido escolhida, porque não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. E eu não nego isso, né, em qualquer lugar que eu estou. E minha conversão foi ainda muito criança, eu tinha 9 anos de idade. Eu tenho um longo percurso como uma menina, como jovem, como mulher, como profissional, mas eu sempre fui desse jeito que eu sou aqui, sempre dando graças a Deus em todos os momentos, sempre acreditando que vai dar certo e sempre acreditando que eu saí e estava com sol. E agora eu cheguei aqui e está chovendo. E aí, quem é que comanda mesmo o universo? É quem? Somos nós? Ou é quem realmente pode mais, né? Que é Deus. Doutora, essa semana minha esposa voltou assim para casa de uma audiência, ela voltou um pouco triste, ela é advogada, e o juiz era um homem, o outro advogado adverso também, o promotor também era homem, e ela disse que se sentiu um pouco constrangida e sentiu que os outros colegas, os outros atores tiveram mais voz. Ela se sentiu um pouco que não teve tanta voz na audiência. Ela acredita pelo fato de ser mulher. 2 perguntas. A senhora já enfrentou algum tipo de resistência semelhante a essa na faculdade, quando a senhora ainda lecionava ou não, no setor privado, não sei, a sua trajetória completa? Eu posso dizer que eu nunca passei por isso. Por quê? Eu trabalhei sim no ambiente privado, né? E sempre me posicionei muito assim, fortemente. Em qual sentido? Quando a gente coloca assim, fortemente, é que você tem um posicionamento, você tem uma posição. Agora, eu tenho uma coisa que pode até parecer polêmica, mas é verdade. Sabe de onde veio, no meu caso, a resistência e esse tipo de querer calar a voz das próprias mulheres? Das mulheres que não querem aceitar as mulheres femininas. As mulheres que acham que a igualdade, assim, a igualdade de ser igual, ela tem que ser tão igual que se você tiver algo que não é igual, que é semelhante, você não pode ser nem respeitada. Então, aí sim. Porque, inclusive, eu sendo a primeira mulher reitora da UFESA, eu enfrentei isso, né? Eu enfrentei por parte das mulheres, porque o movimento de mulheres ele não me apoiou. E eu tive que, inclusive, dizer, olha, eu não sei porque que o movimento de mulheres está incomodado, eu não faço parte deles. Eu faço parte de um grupo de mulheres que trabalha, que estuda, que conhece o seu lugar, que tem valores, não dizendo que essas pessoas não têm e que essas mulheres também não têm. Elas têm, mas eu respeito os valores dela, mas não encontrei a recíproca como verdadeira. Mas, como profissional, eu sempre encontrei, graças a Deus, meu espaço bem ali, delineado. Triste, realmente, a gente sempre vai ficar com algumas coisas. A minha experiência, do contrário da sua esposa, foi diferente, porque de onde eu achava que eu iria ter essa sensibilidade, não veio, não é? E o que é que acontece no cotidiano? É como se algumas coisas só homem pudesse fazer. E isso foi que já mudou, não é? Essa situação já mudou bastante. E eu digo isso porque não são tantas mulheres reitoras no país, né? São poucas mulheres ainda. E a nossa responsabilidade, o nosso posicionamento
tem que realmente ser muito firme, muito assertivo, para que essa dúvida ela não deixe que nós pareçamos, por ser mulher, nós somos frágeis, né? Então, não sei se é porque eu tenho uma história de vida de muita batalha, de muita coisa, então acredito que eu já fui me fortalecendo ao longo dessa história, sabe? De frágil, eu acredito que a senhora não tem nada, pelo que a senhora passou, que eu ouço pela mídia. Teve alguns processos, inclusive, todos foram ganhos, não foi, doutora? Foi sim, graças a Deus, eu posso dizer hoje, graças a Deus, que praticamente todos nós ganhamos, porque nós enfrentamos 11 processos de teor político, né? Eu digo de teor político, objeto com caso, não com casos concretos, mas em sua maior parte a partir de casos abstratos, de subjetividades, né? E em praticamente a ponto de, nesses casos, as liminares não terem espaço nenhum, porque não se tinha ali um direito líquido e certo, eram posições, eram opiniões, era o eu acho, então muito difícil você trabalhar nesse direito considerado difuso, não é? Mas um direito difuso que não é o direito ambiental, mas um direito que cabe ali pela interpretação daquilo que se acha. Então, ao todo foram em torno de 11 processos. Nós ainda temos 2 ou 3, salvo me engano, tramitando, mas são processos que nós já temos, graças a Deus, assim, já são finalizações. Ainda temos uma audiência para fazer, foi remarcada no final do ano, mas estou bem tranquila em relação a essa situação. Hoje eu posso falar assim, dizer assim, porque eu posso dizer para quem está me assistindo que a gente só sabe o que é acreditar na justiça de Deus quando a gente precisa dela, viu? Porque não é fácil, não. E quando você vive processos como eu vivi, de acusações unilaterais e de perseguições concretas, mas por você ocupar um cargo público e aquele cargo lhe dá uma visibilidade a ponto de você ter que recuar, então eu tive que viver 2 processos na minha vida. Quais foram? Primeiro, o processo de crescer espiritualmente, de ter clareza e certeza que se eu ficasse triste, se eu baixasse a cabeça, se eu ficasse com raiva, minhas orações não iam subir, eu não ia ter forças, eu ia ficar depressiva, eu iria cair como toda e qualquer pessoa. Eu vivi torturas psicológicas que poderiam me levar, inclusive, à morte, porque determinadas acusações foram acusações tão graves assim, sabe, de injustas, que assim, a vontade que você tem realmente é de parar e de desistir como toda e qualquer pessoa. Mas até aqui Deus tem me ajudado, eu superei, graças a Deus, eu até assim, eu sobrevivi, né? Eu posso dizer que eu sobrevivi, fazendo aqui, usando o jargão tão cantado, tão louvado do hino, eu sobrevivi mesmo. E eu acredito que eu sobrevivi mais ainda porque eu perdoei. Eu perdoei, as pessoas estão perdoadas, porque eu precisava seguir. Então, o fardo era pesado demais. Além do problema, eu ainda carregar mágoa. Um dia eu parei e disse, olha, eu tenho que tomar uma decisão. E a decisão vai ser, eu vou levar o fardo da mágoa, então, no meu coração, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou seguir? Porque ou eu vou seguir ou eu vou parar. Eu sou humana, e como ser humano eu não tenho condição de suportar seguindo com esse fardo tão pesado. Então eu perdoei, conversei com Deus e Ele me fez lembrar de muitas coisas que me fizeram acreditar que o amanhã pode ser melhor que hoje, né? Então é assim que eu tenho vivido cada dia. Muito bem, a doutora Ludmila Oliveira, reitora da UFESA, nesse primeiro bloco, nos ajudou a entender e a representação feminina no meio da sociedade, exercendo o seu mister como reitora da nossa querida UFESA. Nos próximos blocos, doutora Ludmila, vamos falar um pouquinho das realizações de 2020, 2021 até a presente data. Então não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, e que é a honra e a alegria de ter a reitora, a doutora Ludmila Oliveira, nos ajudando aqui a entender a real feminilidade, a representação feminina na sociedade, dessa feita aqui à frente da nossa querida Universidade Federal aqui do Semiárido. Doutora Ludmila, nesses blocos agora e o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre as realizações de vocês aqui na cidade de Mossoró e região também, haja vista que a UFESA tem campos espalhados pelo interior do estado. Fala um pouquinho, doutora, nós tivemos reformas, inaugurações de estrutura física na UFESA? Sim. Primeiro é importante colocar que dentro dessa trajetória, 2020 nós assumimos em agosto, em plena pandemia. Eu acho que foi um momento de muito crescimento, porque nós tivemos que abrir uma universidade pensando na vida, pensando nas pessoas. Ninguém faz nada sozinho, sozinha. Então, nós temos uma equipe e essa equipe foi capaz de nos ajudar e superar. Então, 2020 foi um ano muito difícil, muitos processos, muitas coisas. Foi aquele ano de dizer assim, você vai seguir e nós seguimos, né? 2021 foi o ano em que nós já conseguimos fazer um pouco mais. Começamos as aulas, né? As aulas começaram ainda, salvo me engano, em 2020, porque também estávamos no formato remoto. E olha o desafio que nós encontramos. O que foi que nós tivemos que inaugurar? Um formato híbrido, difícil, porque um formato híbrido não é uma metodologia à distância. O ensino à distância é uma metodologia de ensino e o formato híbrido não tem nada a ver com isso. Então, você tem que um curso, por exemplo, como o curso de Direito, que é uma modalidade presencial, não tem autorização para funcionar à distância, e nós transformarmos isso num formato híbrido. E primeiro à distância, né? E até chegarmos no momento híbrido. Então, o 2021 foi um ano trabalhando essa reestruturação vocacionada para o ensino, buscando novos códigos de vagas de docentes, porque nós tivemos um processo muito grande de adoecimento na instituição, como um todo, e como um todo assim, porque as pessoas, quer queira, quer não, elas ficaram fragilizadas, o medo, né, do desconhecido, e conseguimos aí, nessa luta 2021 até 2022, a liberação de pelo menos 40 novos códigos de vagas. Então, foi um número muito significativo de novos docentes da instituição. Esses concursos ainda vêm sendo feitos e foi direcionado para os camping, né? Angicos, Caraúbas, Pau dos Ferros e Mossoró. Nós temos aí uma estrutura Alto Oeste, Médio Oeste, Oeste e Sertão Central. E estamos lá no Agreste com o nosso polo à distância em Serra de São Bento, inclusive inaugurada. A primeira aula vai acontecer agora. Já começou a aula, mas nós vamos fazer uma aula presencial com todos os primeiros estudantes para registrar um momento histórico. Tivemos aí a pedra, não só a pedra fundamental, nem angular, mas o início dos trabalhos do nosso Parque Tecnológico do Semiárido, né? Então, um grande avanço para a gente. E as obras estão em andamento, assim como os projetos e os convênios que devem compor, porque mais importante do que o prédio são os convênios e são as ações que devem integrar, né, o que a gente chama de stakeholders, que são esses agentes externos, e aquilo que envolve ensino, pesquisa, extensão, inovação, patentes. Ponto importante também foi que nós tivemos aí a recuperação da Vila Acadêmica, né, em Mossoró. Fizemos um trabalho bem focado aí para os nossos estudantes, pensando na questão da permanência. Houve todo um processo de renovação, inclusive no que concerne a própria estruturação das casas. Quando eu digo estruturação, não foi a planta da casa, mas foram móveis novos, nós entregamos casas novas com melhor qualidade de vida para os nossos estudantes. Fizemos também um trabalho de recuperação, né, dos campos. Em qual sentido? Nós chegamos e os muros estavam caindo. Tivemos que fazer todo o muro de Pau dos Ferros, parte do muro de Angicos e Caraúbas também.
não é? Caraúbas não fez muro, mas nos deparamos com a situação de prédios novos que precisavam ser trabalhados em sua estrutura. Não vou colocar erros, né? Mas assim, falhas estruturais, então houve um investimento alto aí na recuperação desses prédios, inclusive alguns ainda estão nessa fase. Estamos trabalhando aí o Memorial Pinacoteca Ezão Fessa, que era um sonho nosso, né? E o prédio, nós estamos prestes a concluir o prédio, que é da nossa gestão, sim, exatamente, que vai ficar lá um núcleo de práticas da administração, do curso de ciências contábeis, do direito, né? E durante essa gestão, eu fiz uma coisa que eu considerei importante, sabe? As obras que nós encontramos já em fase de acabamento, exemplo, as quadras esportivas, um bloco vocacionado para a medicina, nós não inauguramos como nossa gestão. Nós demos exatamente o crédito à gestão anterior e apenas inauguramos como concluindo ali, mas da gestão anterior. Eu achei importante registrar isso, porque você chega, está tudo pronto e aí você colocou lá, inaugurou, então eu achei importante registrar. Então, nós fizemos a parte final do acabamento das quadras e, enfim, o que nós fizemos foi realmente fazer esse trabalho, e como a universidade ficou praticamente 2 anos, que foi início de 2020, 2021, praticamente com os ambientes fechados, quando 2022, ano passado, né? Veja que a gente está falando já de começo do ano passado, a quantidade de reformas e manutenção que precisou ser feita foi enorme. Até hoje nós enfrentamos problemas ainda, porque é incrível como um ambiente fechado, ele deprecia rápido, né? Você usa um ambiente, ele, ok, fechou o ambiente, ele vai entrar num estado de depreciação, a umidade, né? Enfim, uma série de coisas que vão depreciando aquele ambiente. Então, tem sido, 2022 foi um ano realmente bastante intenso nessa perspectiva. Fizemos também a grande revitalização de um sítio que nós temos aqui na cidade, uma área experimental, o sítio Santa Luzia, pouca gente conhece. Fizemos a revitalização lá, um trabalho de revitalização na fazenda experimental de Alagoinha. Substituímos 11 carros, né, da nossa frota. Foi uma substituição de patrimônio. E tivemos aí, graças a Deus, um equilíbrio orçamentário dentro desses 2, 3 anos, né, já são quase 3 anos de gestão, que nos deu suporte para que as coisas pudessem serem encaminhadas mesmo no meio a tantas dificuldades. Então, foram anos de muito trabalho. Nós fazemos uma gestão itinerante, uma gestão em que esta reitora e a sua equipe visita os campi, Angicos, Caraúbas, Pau de Ferro, Mossoró e Serra de São Bento, como polo associado da educação à distância. Então, nós não temos um trabalho só de gabinete, nós temos um trabalho de prospecção, praticamente não todos os meses, desde que assumimos esta reitoria, nós vamos a Brasília, nós despachamos diretamente aquilo que a nossa instituição precisa e regulamentamos algo bem importante, porque nós temos 3 campi fora de sede, Angicos, Caraúbas, Pau de Ferro e Mossoró, e nós nos deparamos com uma situação. Os camping existiam em sua estrutura, como uma pessoa que não tem certidão de nascimento. E eles não tinham portaria de nascimento. Então, eram extensões local de oferta de cursos, apenas de extensão da instituição, né? Então, nós regulamentamos já Caraúbas e Pau dos Ferros, graças a Deus. Em Caraúbas foi aberto o curso de Física, o curso de Física foi aberto. E, nesse íntere, com o que está em andamento, né, que é a criação de um curso de Direito em Pau dos Ferros, nós conseguimos aí regulamentar a situação de Pau dos Ferros. Angicos ainda está tramitando, demora. Vejam que os camping existiam há mais de 10 anos e não haviam sido regulamentados, então nós, em um trabalho de 1 ano, praticamente conseguimos regulamentar. Doutora Ludmila, a UFESA realmente é um mundo, um microcosmo ali, sobretudo aqui em Mossoró. Temos o campus leste, oeste, uma estrutura enorme. É verdade que foi necessário contratar novos terceirizados para dar conta? Na verdade, nós fizemos uma reorganização e uma recontratação de terceirizados. Quando nós assumimos a instituição, nós encontramos a instituição fechada por força da pandemia.
a maior parte, sim, grande parte, a maior parte mesmo, de terceirizados não existia. Os campings fechados, e nós, para que as pessoas tenham ideia, os campings só tinham um motorista, e no campus central só tinham 2 motoristas. Então, o setor de transporte estava praticamente fechado, e nós fizemos a reestruturação do setor de transporte, renovamos a frota. Hoje, contratamos todos os motoristas, né? Estamos com um quadro completo de motoristas. Na verdade, nós precisamos contratar mais, porque nossa demanda é alta, mas dentro do teto que nós precisávamos, nós já temos hoje. Saltamos em Mossoró, salvo me engano, de 2 para 11. E, no caso dos terceirizados, nós fizemos toda a recontratação. Então, graças a Deus, eu comecei dia 3 de... Eu lembro que no dia 3 de janeiro de 2022, ainda as aulas não tinham começado, mas eu disse, olha, nós vamos começar o ano, se Deus quiser, com as pessoas trabalhando. Eu estava incomodada com a quantidade de pessoas desempregadas, a instituição necessitando. Fizemos um esforço muito grande junto ao MEC para a liberação de orçamento, porque essa é uma rubrica que recai dentro do custeio da instituição e não pode prejudicar as atividades em andamento, de ensino, pesquisa e extensão, que necessitam dessa rubrica, inclusive administrativa, mas nós conseguimos. Então, nós temos aí o nosso quadro de terceirizados contratados, passamos por todas essas intempéries, dificuldades, todas as pessoas possuem, mas eu posso dizer que a nossa instituição ela não precisou demitir pessoas. Nós temos uma história nessa gestão de contratação de pessoas. Foi uma coisa que eu pedi realmente a Deus, Senhor, eu não quero demitir ninguém. Eu quero contratar, eu quero recontratar as pessoas, nós não queremos ter nenhuma demissão, porque eu lembro de quando houve, acho que foi meados do ano passado, essa questão de, a palavra não é suspensão, mas quando se tem, e também não é corte, mas quando você deixa aquele orçamento ali em suspenso, bloqueado, não é? Para um uso no outro momento, então isso acontecia e imediatamente as pessoas já eram demitidas, porque daquele custeio ali se tem um impacto, e aí como é que vai ser esse pagamento, né? Então, nós trabalhamos de tal maneira, estrategicamente, dando transparência, inclusive, ao planejamento, aos contratos. Estão na página da nossa instituição, vocês podem acompanhar o planejamento, o pagamento, está tudo lá. Vocês vejam lá, o orçamento da gente é aberto. E nós conseguimos manter todas as pessoas. Excelente notícia para Mossoró, haja vista os terceirizados. São pessoas do povo, normalmente aqui da nossa cidade. Exato. Doutora Ludmila, no próximo bloco vamos falar da questão dos convênios, as conquistas nesse setor, tem a APAMIN. Eu ouvi falar que até a NASA, a agência norte-americana, também está fazendo parte da pesquisa, alguma tipo de parceria com a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, Mossoró, na verdade. Então, vamos falar no próximo bloco. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, dando continuidade aqui à nossa conversa com a doutora Ludmila Oliveira, ela que é reitora da nossa querida UFESA, Universidade Federal aqui do Semiárido, aqui em Mossoró e região. Haja visto, tem vários campos espalhados pelo interior do nosso estado. Doutora Ludmila, a senhora falou no bloco anterior que a questão da pesquisa, da extensão faz parte da formação do aluno, é importantíssimo, é um dos pilares, e eu soube de vários convênios que vocês tiveram com vários órgãos, né? Eu citei no bloco anterior, inclusive a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, dentre outros. Fale aqui dessa tão importante conquistas. Bom, a importância de termos convênios, ela
ela se dá e ela é fundamental, não é nem só importante, é fundamental, porque a universidade ela trabalha para a sociedade. E a sociedade precisa interagir conosco. O nosso produto, que vem do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação, ele tem que ter um resultado e uma aplicação direta ali na sociedade. E, para isso, como é que nós realizamos esse trabalho? Vamos começar a partir das nossas casas aqui, né? Então, nós temos nos nossos convênios com a Prefeitura Municipal de Mossoró. Bom, convênios em que sentido? Convênios na parte da agricultura, convênios vocacionados para a área da saúde, né? Nós temos um curso de medicina humana, temos um curso de medicina veterinária. Então, toda e qualquer ação, eu estou falando da Prefeitura Municipal de Mossoró, mas aonde tem um campus da UFESA, nós temos essa parceria e esse convênio e esse trabalho junto àquela prefeitura, porque você não pode pensar aquele campus deslocado do município. Nós somos um órgão, enquanto órgão federal, nós estamos lotados naquele município. Então, é muito importante que essa parceria aconteça. Então, Angicos, Caraúbas, Pautos Ferros, Mossoró e La Serra de São Bento fez esse trabalho com as prefeituras, nós fizemos, né? Isso foi um ponto importante. Trabalho com o Estado, não é? Nós temos cursos na área da saúde e, importante destacar, o Estado também, questão do diálogo com a CESAP, as feiras de ciências, não é? O projeto Ciência para Todos, que integra aí os jovens cientistas, os pequenos cientistas e aqueles que ainda vão entrar na universidade. Também nos rende um grande trabalho junto às DIREDs, às secretarias de educação, né? E quando você falou, né, doutor Naseu, exatamente sobre essa questão com a NASA, é um dos convênios que nós estamos trabalhando ainda, nós estamos trabalhando com esse convênio. É um convênio que vai envolver, na verdade, a Universidade Mackenzie, o INPE, a Agência Espacial Brasileira e a NASA. Nós fomos até cobrados assim pela algumas pessoas da comunidade acadêmica. Nós ainda sabemos pouco, mas a comunidade só pode saber na hora que tudo for concluído, porque nós estamos fechando as arestas e a parte burocrática para chegar na parte do plano de trabalho. Essa semana montamos, inclusive, um grupo de trabalho. Envolve informações não só no campo da geodésia, mas a inteligência artificial. E não é difícil perceber nem ver a importância e nem deixar de enxergar a importância de termos acesso a laboratórios nessa área que envolve pesquisa não só em nível de Brasil, mas de mundo, as tragédias, o mundo. O desequilíbrio ambiental, nós estamos sujeitos a inúmeras coisas a qualquer momento. Então, a ciência avançou nessa perspectiva e uma universidade da envergadura da nossa, respondendo por um bioma tão forte, tão resistente como é a Caatinga, não podia ficar de fora. Então, o nosso semiárido está aí também dando a sua contribuição. Fizemos também 2 missões importantes. Uma missão dentro da América do Sul, para o Paraguai, numa conversa que nós já temos com o país de Taiwan. É um trabalho mais voltado para a área social. Inclusive, o país de Taiwan foi parceiro em uma das nossas campanhas sociais, a campanha Natal Sem Fome, que a gente já realiza há bem mais de 10 anos. Eu implantei a campanha, depois tornei a campanha institucional, mas esse ano passado eu voltei a coordenar a campanha. Eu acho que nós não podemos perder o nosso altruísmo, o espírito altruísta de se lembrar das pessoas enquanto ser humano, enquanto necessidades mais simples, básicas. E fizemos aí a nossa missão ao país de Israel. Uma universidade que trabalha com semiárido, como a nossa e como a Universidade do Brasil, que tem um nome semiárido, ela não podia ficar de fora desse lugar. Israel é um celeiro no mundo, é um pequeno, grande país, do tamanho do estado de Sergipe, para as pessoas terem ideia, mas que planta e colhe no deserto. Que é um semiárido árido que, por exemplo, enquanto nós temos uma média climatológica de chuva de 600 milímetros, 600, 700 milímetros anuais, eu visitei áreas no deserto do Negev com 40 milímetros.
e se produzindo. Então, um lugar em que a água é muito importante. E nós fomos buscar e também deixar. Importante dizer que a nossa universidade não foi só buscar, ela foi deixar também. Nós temos pesquisadores, nós fomos levar trabalhos, fomos levar propostas, já temos acordos em andamento e já temos um edital aberto para enviar os nossos primeiros estudantes para fazer aí o seu momento de estágio lá naquele país. Então, nós só estamos começando um trabalho com o país. Eu estou dizendo assim que nós só estamos começando porque nesse momento de trajetória ufessiana, eu estou trabalhando para a internacionalização da instituição, mas uma internacionalização plena, fortalecendo o ensino de línguas. Nós temos um centro de línguas, fortalecendo também esse link institucional e dando a condição. O orçamento da Pró-Reitoria de Pesquisa praticamente triplicou do último ano até aqui. E olha que nós não tivemos aumento na rubrica orçamentária de um modo geral, não tivemos. Mas nós fizemos um planejamento, enxergamos qual era o nosso foco, enxergamos aonde precisávamos investir mais e a gente precisava um pouco mais de pesquisa, trabalhar um pouco mais de inovação para poder termos resultados e aplicar lá na sociedade. Doutora Ludmila, meu irmão mais velho é formado pela UFES, engenheiro agrônomo, e na época que ele fez o curso, eu ainda era jovem, adolescente, ele pegava 2 ônibus, porque naquela época, e voltava para casa que não tinha um restaurante universitário. Hoje a realidade é outra. Vocês, na gestão de vocês, tiveram preocupação em expandir, melhorar? Sim, inclusive quando nós chegamos, os restaurantes universitários, graças a Deus, estavam praticamente prontos. Mas qual foi o diferencial da nossa gestão? Primeiro, nós tratamos os nossos residentes enquanto tutelados na instituição, não é? Enquanto acolhidos pela nossa instituição com qualidade de vida. Então, o nosso estudante residente, ele recebe um auxílio café da manhã e nenhum estudante nosso que está na residência, ele paga nem almoço nem jantar. E o nosso estudante que não recebe nenhum tipo de bolsa, ele ainda recebe um auxílio. Nós implantamos agora um auxílio emergencial de R$ 450 até o mês de junho. Mas nós temos uma bolsa permanência na instituição, no valor de R$ 500, né, para esse estudante que está lá na residência acadêmica. Reajustamos as bolsas de pesquisa, e as bolsas que estão dentro da pesquisa, equiparamos ao CNPq, R$ 700. Recente, as bolsas de extensão e de monitoria passaram a ser R$ 550. Então, fizemos um trabalho assim. Reduzimos o aluguel, que era altíssimo. O aluguel cobrado por essas empresas na licitação eram altíssimos. Então, fizemos um trabalho jurídico, inclusive, na nossa procuradoria, para justificar, e eu ainda não cheguei onde eu queria, porque eu quero realmente zerar este aluguel, né, para que quem concorra ali naquele momento tenha a condição de oferecer a melhor alimentação. Porque aquilo que se investe no aluguel, eu quero que se invista na contrapartida da alimentação para o nosso estudante, já que esses residentes eles não pagam nem almoço nem jantar. E recebem ali o auxílio, o café da manhã de R$ 100, né? E recebem as suas bolsas porque nem só de pão viverá o ser humano, é verdade isso, né? Mas no fato se referir à questão da palavra de Deus, isso vale também para todas as pessoas e para os estudantes também, né? Mas eles precisam também de outras coisas, né? Então é assim que nós temos tratado os nossos residentes. Fizemos aí um trabalho que até chamou a atenção, passou na mídia. Eu percebi que as cantinas, elas eram cantinas deslocadas da nossa realidade. Nós temos um nível e uma quantidade de estudantes vulneráveis social e economicamente muito significativa. Então, eu estava vendo aqueles espaços muito vazios e o acesso a comprar aquela alimentação também muito mais restrito ainda. Então, eu fiz uma verdadeira campanha, visitei todas as cantinas e fiz uma proposição. Disse, olha, você vai oferecer algo que o nosso estudante chegue aqui a comprar com R$ 1. Então, ele toma um cafezinho e um pãozinho com manteiga, R$ 1. Foi um efeito bom, porque eu me preocupei, porque aquele estudante que recebe os R$ 100, ele tem para o mês todo, né? E dá para
tomar o cafezinho ali de manhã, de tarde, não é? Almoça no restaurante, janta no restaurante. Então, eu fui pensando da menor condição à máxima condição. Eu me preocupo muito com a alimentação, assim como me preocupei muito com a água também. Todos os nossos estudantes residentes, eles recebem água mineral. A mesma água que todos os servidores, inclusive esta reitora, toma, é a água que os nossos estudantes tomam nas residências. Eu não abri mão desse contrato, porque num ciclo de adoecimento, sem água de qualidade, não vale. Não é? Então, eu cuidei da alimentação, cuidei da água, melhoramos o espaço, a qualidade de vida ali das casas. E uma outra coisa também. E aí, a limpeza? Também materiais muito caros e tudo, não é? Principalmente, não sei se as pessoas, o consumidor percebeu, está muito claro. Com a questão do Covid, o material de higienização ficou muito mais caro, né? A gente passou a usar mais, a demanda aumentou. E aí nós também entregamos um kit alimentação, um kit de higienização, no caso a limpeza dos lugares, dos quartos e tudo. Eles recebem ali sabão, água sanitária, detergente, né, para poder terem seu ambiente limpo. E ainda recebem um botijão de gás. Todo mês, todo mês. Então, a gente tem pensado um pouquinho em tudo. Eu queria poder fazer mais, mas dentro daquilo que a gente pode fazer, nós temos buscado fazer, né? Pensando nesse estudante que pode não ir para a aula porque está com fome, ou que, então, de um modo geral, eu posso lhe dizer que o nosso estudante na Universidade Federal Rural do Semiárido hoje, ele não está mais com fome. Excelente, doutora. Ótimo. Doutora, o próximo bloco, vamos já para as considerações finais, mas eu acredito que ainda resta um pouquinho de tempo para a senhora falar talvez algum projeto. 2023 está no início e vamos falar de algum projeto que a senhora tenha para esse ano ainda. Então não saia daí, voltamos já. Estamos de volta, último bloco da nossa conversa aqui com a doutora Ludmila Oliveira, ela que está sendo, foi a primeira reitora da Universidade Federal e está brilhantemente exercendo tão importante mister. Falamos aqui sobre convênios, reestruturação, diversos desafios que eles enfrentaram e puderam acelerar ainda mais, no caso, o crescimento da importante instituição que é o FESA. Doutora, ainda nesse bloco, vamos já para as considerações, mas eu tenho que abrir espaço para algum projeto que vocês tenham pensando, a senhora e a sua equipe, para 2023. Sim, 2023 nós estamos fazendo uma apreciação de tudo que fizemos até agora, estamos focados na internacionalização. É preciso que a nossa universidade ela chegue no lugar que ela realmente precisa chegar. Ela tem essa envergadura, né? Então, foco na internacionalização. Temos um foco também para que todas as vagas da instituição, que a nossa graduação ela seja de excelência mais do que o que já é. São muitas oportunidades, muitas pessoas que ainda ficam de fora. Então, nós temos mostrado que você não precisa desistir, você tem a oportunidade, agora precisa querer. Porque diante de tantas condições que já foram dadas, melhoradas, então acredito que agora já está mais fácil, né, de estar na instituição. Esse é um ponto. Um outro ponto também que nós estamos trabalhando, isso é muito forte, é essa recomposição de servidores. Nós temos um déficit muito grande de servidores técnicos administrativos. Conseguimos alguns poucos códigos, sabe, assim, não foram tantos quanto nós conseguimos para docentes, mas conseguimos alguma coisa, colocamos a engenheiro, colocamos um engenheiro em cada campus da instituição, né? Hoje cada Angicos, Caraúbas, Pau dos Ferros e Mossoró já vão ter aí seu engenheiro de volta, Caraúba já está com o seu, Angicos também, Pau dos Ferros já teve, mas as pessoas, aquele ciclo, pede exoneração, vai para outro emprego, né? Mas já tem o seu código lá garantido, a gente sentiu isso. Então, nós estamos trabalhando para organizar essa questão de servidores, porque com mais servidores nós vamos ter esse trabalho melhor e também, assim, uma pauta que nós entendemos que é importante, que é relevante, a questão da flexibilização da jornada de trabalho. Nós temos na instituição
somos aí favoráveis, né? E trabalhamos realmente para onde na instituição se pode ter, para os servidores técnicos nós colocamos lá. Para os docentes, temos pensado, dentro da internacionalização e do crescimento da pós-graduação, uma melhor organização ali da carga horária, porque você tem condição de fazer pós-graduação. Como assim? Você não pode ser professor de mestrado, doutorado, com uma carga horária muito alta na graduação. Então, para isso, nós colocamos, depois que chegamos, cada programa de pós-graduação hoje tem um professor visitante. Então, nós temos aí, além dos 40 novos códigos de vagas, foram 18 professores visitantes contratados, né? E, dentre essas situações todas, nós temos pensado também em dar esse suporte ainda maior para os nossos estudantes. Então, o nosso foco realmente está nas pessoas, nesse momento. Ainda é uma fase de reestruturação, né? Eu tenho colocado um foco nas pessoas, porque quando você foca no capital, estrutura, prédio, você tem que pensar em pessoas. Então, faltam prédios, eu preciso de mais construções, mas eu acredito que eu preciso investir mais nas pessoas nesse momento. Eu tenho prédios sem pessoas. Então, eu estou focada nessa questão das pessoas. E nos preparando também, né, nós estamos aí caminhando para 23, é o último ano completo, não é? 24 até agosto, nós encerramos esse primeiro ciclo da nossa missão, né? Porque o futuro a Deus pertence, né? Nossa gestão 2020, 2024, mas eu posso dizer que até aqui Deus tem nos ajudado, Ele tem colocado pessoas no nosso caminho, uma equipe que tem cooperado, muito importante colocar isso. Você não tem condição de administrar uma instituição como eu administro hoje, em que com servidores técnicos, servidores efetivos e estudantes, nos 5 campi, já incluindo aí Serra de São Bento, eu vou ter aí muito mais que 15 mil pessoas para administrar. Então, eu tenho uma cidade, eu tenho um município muito mais difícil de administrar, porque eu tenho aí pelo menos 5 realidades distintas, né? Para interagir e para ter compromisso. Doutora, a senhora veio aqui em 2020, recém-possada, e eu fico feliz que, em que pese as lutas que Vossa Excelência passou, o mesmo brilho no olhar, mesmo sorriso no rosto, continua estampado. Eu soube, assim, para nossa tristeza, soube de fatos, assim, inclusive, acho que foi no shopping, a senhora passou por um constrangimento. Nós estamos falando aqui de mulheres, de ser feminina, e nenhum grupo feminista, vamos usar assim esse nome, saiu em vossa defesa. Eu fico muito triste, mas a sua capacidade, a sua ousadia e a sua equipe juntos estão colhendo frutos. É inegável. Antes de Ludmila e depois de Ludmila, a UFESA, haja vista inclusive a pandemia que nós falamos, estamos sempre focando nesse ponto, restrição de orçamento, restrição de aluno em sala de aula. Então, quando estiver apertando sua mão no final do programa, eu vou estar também honrando todas as mulheres guerreiras como a senhora, que não perdem, né, a sua essência e continuam contribuindo para uma sociedade. Não é uma sociedade perfeita, porque a perfeição só lá, né? Só Deus. Quando chegarmos no céu, mas a senhora permitiu trazer uma UFESA diferenciada, com um olhar diferente, em prol para várias instâncias. A senhora falou docente, aluno e a sociedade moçoroense agradece a Vossa Excelência e fica aberta as considerações. Bom, primeiro, obrigada, não é, pelo reconhecimento. Realmente não foi fácil, não é, ser agredida, né? E escutar e dizer assim, olha, eu acho pouco, poderia ter sido mais, não é? Merece se escutar muitas vezes que foi o preço. Colocaram que eu tinha que pagar um preço muito alto por ter assumido uma gestão que legalmente, assim, quiseram me entregar uma dívida moral que eu não tinha, e essa dívida moral eu não paguei, não pago porque a conta não é minha, né? Eu estou lá legalmente constituída, se assim fosse eu não estaria. E uma outra coisa muito importante, poucas pessoas sabem, mas
e sabem, mas se não sabem, se fazem que não sabem. Se fosse só agressão no shopping, mas foram muitas ameaças de mortes, atentados, roubos, golpes. Golpe de verdade, viu? Não fui eu que fiz o golpe aí, tirando o primeiro lugar, não. Foi golpe de verdade mesmo. Enfim, foram muitas coisas, tá certo? Muitas coisas. E o que eu posso dizer de tudo isso? Que se não fosse Deus e a força dele, eu não teria aguentado. Porque não foi fácil em alguns momentos. Você ter uma vida, você ter o nome, você ser uma pessoa que tem uma idoneidade e de repente ser vista como uma golpista, como uma traidora, como, enfim, tanta coisa, tanta palavra ruim, mas eu resolvi, como disse desde o início, pegar a carga, tirar dos lombos, primeiro perdoar, entregar a Deus. Eu digo, olha, essa carga eu não levo mais. Essa carga está no altar do Senhor, porque Ele é quem vai cuidar para mim. E eu fico feliz de ter suportado até aqui. A verdade é suportado mesmo, não é? Ninguém é de ferro, não é? Nós somos de carne e sangue. E, enfim, vamos trabalhar realmente, inclusive, você não perguntou, mas eu já vou dizer, sou bem transparente, bem aberta, muitas pessoas perguntando, e aí, quando terminar? Até porque a tentativa de me tirar é muito grande ainda, né? Mas o que Deus começou, só Ele vai terminar. Eu já deixei isso bem claro, não adianta, né? Nós vamos, sim, concorrer a uma reeleição, a reconsulta, né? Vamos passar pela consulta novamente, a eleição não tem. O que tem é uma consulta, pelo menos só se a lei mudar, né? E vamos nos avaliar e a gente está na mão de Deus. Agora, o que eu não vou fazer? Eu não vou recuar diante de tudo isso. E eu tenho acreditado que dias melhores virão e eu tenho visto, sabe, que nessa trajetória eu também aprendi muito. E as pessoas aprenderam também que nem tudo é como a gente quer, né? Acredito que eu mesma eu tive que ser e exercer, doutor Naseu, aquilo que Eliseu nos ensina. Quais são os passos que você vai dar, não é? E dentro desses passos, os meus passos eles são muito vigiados. Então, todo passo que eu dou é muito vigiado, é muito transparente, muitas pessoas têm que opinar, mas nós estamos aqui de pé e dizendo para você que é mulher, não é? Que está assistindo esse programa, que é homem, enfim, que vale a pena, sabe, assim, lutar. E se alguém dissesse assim, ei, Ludmila, você faria de novo? Faria. Faria de novo. Estou bem até aqui. Estamos felizes. Até aqui. Estamos felizes para a senhora ter vindo aqui, honrado o convite. Eu espero que não passe outros 2, 3 anos para a senhora retornar. As portas dessa casa continuam abertas para a senhora. Esse foi o Dinâmica do Direito dessa semana, com um grande referencial feminino aqui na nossa cidade, que é a doutora Ludmila Oliveira. Permaneça com os cultos, permaneça com os eventos e durante esse mês de março vamos tentar trazer mulheres que são referenciais, assim como a doutora Ludmila, aqui, que impactam a nossa sociedade moçoroense. Que Deus abençoe a todos.